Tem muita gente que acha que contrato, matrícula e escritura são a mesma coisa. E é exatamente aí que começam alguns dos maiores problemas na compra e na venda de imóveis. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o Antônio Martini, corretor de imóveis, advogado e também pós-graduado em gastronomia. Exatamente, é uma longa história. No vídeo de hoje, eu quero te explicar de uma forma muito clara uma dúvida que parece simples, mas que faz toda a diferença no mercado imobiliário. Afinal, qual é a diferença entre contrato, matrícula e escritura? Eu te digo isso com muita tranquilidade. Entender essa diferença não é detalhe. Isso pode evitar insegurança jurídica, prejuízo financeiro, atraso em negociação e até a frustração de achar que comprou um imóvel de forma correta, quando na prática ainda faltam etapas importantes. Então, se você está pensando em comprar, vender ou até regularizar um imóvel, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse conteúdo pode te poupar muita dor de cabeça. Para começar, eu quero te passar uma visão geral bem simples. Quando a gente fala em contrato, matrícula e escritura, nós estamos falando de documentos diferentes, com funções diferentes. De forma resumida, o contrato é o documento que registra o acordo entre as partes. A escritura é o instrumento de formalização que oficializa o negócio em determinadas situações. E a matrícula é o documento que mostra a vida jurídica do imóvel no registro de imóveis. Perceba uma coisa importante: eles não concorrem entre si, eles não são substitutos perfeitos uns dos outros, cada um tem a sua função dentro do processo. E justamente por isso, muita confusão acontece quando a pessoa tem um documento e acredita que já resolveu tudo, quando na verdade ainda falta uma etapa essencial. Vamos começar pelo contrato. O contrato, de forma bem objetiva, é o documento que o comprador e vendedor estabelecem o que foi combinado. Ali normalmente vão aparecer informações como quem são as partes, qual é o imóvel, qual é o valor, como será o pagamento, quais são os prazos, quem assume determinadas despesas e quais são as obrigações de cada lado. Na prática, o contrato é o retrato do acordo. Ele pode aparecer de várias formas. Por exemplo, promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, contrato particular de compra e venda, instrumento de cessão de direitos, entre outros. E aqui entra um ponto muito importante. O contrato tem valor sim, ele não é um papel sem importância. Muito pelo contrário, ele organiza a negociação, gera obrigações entre as partes e serve como base de segurança para o negócio. Mas o contrato sozinho nem sempre significa que a propriedade já foi transferida de forma definitiva. Esse é um erro muito comum. A pessoa diz: eu tenho o contrato, então o imóvel já é meu. Nem sempre. Em muitos casos, o contrato comprova que houve um acordo entre comprador e vendedor, mas a transferência da propriedade, de forma plena, depende da etapa registral adequada. E é aí que muita gente se confunde. Agora vamos falar sobre escritura. A escritura pública é um documento formal lavrado em cartório, normalmente exigido em determinadas negociações imobiliárias, especialmente quando a compra e venda não está sendo feita por financiamento bancário com o instrumento próprio da instituição financeira. Em termos práticos, a escritura serve para formalizar o negócio com maior solenidade e segurança documental. Então pense da seguinte forma: se o contrato é o acordo escrito entre as partes, a escritura é uma formalização pública e oficial desse negócio perante o tabelionato. Ele dá robustez ao ato, mas aqui eu preciso destacar um detalhe fundamental. E esse detalhe muda completamente a compreensão do público. A escritura por si só também não significa automaticamente que o imóvel já passou para o nome do comprador. Isso mesmo. Muita gente acredita que assinou a escritura e pronto, acabou. Mas juridicamente e registralmente ainda existe uma etapa decisiva: o registro da escritura na matrícula do imóvel. Sem esse registro, a situação pode ficar incompleta. Então guarde essa lógica, porque ela é muito importante.
Contrato não é a mesma coisa que escritura, e escritura não é a mesma coisa que matrícula. Agora chegamos à matrícula, que talvez seja o documento mais importante para quem quer entender a situação real do imóvel. A matrícula é o documento que fica no registro de imóveis e funciona como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, mas com toda a sua história jurídica atualizada. É na matrícula que você vai encontrar, por exemplo, quem é o proprietário registrado, se existe financiamento, hipoteca, penhora, usufruto ou alguma restrição, se houve averbação de construção, demolição ou alteração, se aquele imóvel sofreu alguma mudança relevante ao longo do tempo. Em outras palavras, a matrícula mostra a situação jurídica oficial do imóvel. E aqui está um dos pontos mais importantes de todo esse vídeo. No mercado imobiliário, especialmente quando falamos em propriedade formal, o que vale de maneira decisiva é aquilo que está registrado na matrícula. Então, se a pessoa apresenta contrato, apresenta escritura, apresenta recibos, apresenta comprovantes, mas a matrícula aponta outra situação, é sinal de que o negócio precisa ser analisado com muito cuidado. Porque a matrícula é o espelho registral do imóvel. Preste atenção nisso. Contrato não faz ninguém proprietário. Escritura sozinha também não faz ninguém proprietário. O que realmente transforma alguém em dono, em proprietário do imóvel, é o registro na matrícula. E se esse imóvel for vendido mais de uma vez, a situação pode se complicar seriamente. Na prática, a propriedade fica com quem primeiro registra o seu título no cartório de registro de imóveis. No mercado imobiliário, não basta combinar, não basta assinar, não basta pagar. Quem não registra corre o risco de ficar sem um imóvel. Quem paga mal, paga duas vezes. Agora, eu quero te explicar isso de forma bem prática, com exemplos do dia a dia. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa diz assim: eu comprei esse imóvel há 10 anos, tenho contrato assinado e pago tudo certinho. Perfeito. Esse contrato pode demonstrar a negociação, o pagamento, a posse, os compromissos assumidos. Mas se a matrícula continua no nome de outra pessoa, existe um ponto de atenção aí muito claro. A propriedade registral talvez ainda não tenha sido transferida. Outro exemplo, a pessoa diz: eu tenho escritura pública. Ótimo. Isso já mostra um passo importante da formalização. Mas essa escritura foi registrada na matrícula? Porque sem essa etapa, o imóvel pode ainda não constar oficialmente em nome do comprador do registro competente. Mais um exemplo. O proprietário quer vender o imóvel e mostra apenas um contrato antigo. Só que o comprador responsável, aquele que quer segurança, vai querer analisar a matrícula para entender quem é o dono registrado, se existe ônus, pendência, bloqueio ou qualquer averbação relevante. Perceba como cada documento responde a uma pergunta diferente. O contrato mostra o que foi combinado entre as partes. A escritura mostra se o negócio foi formalizado publicamente. A matrícula mostra qual é a situação oficial e registral do imóvel, nesse momento. E por que esse tema é tão importante para quem quer comprar imóvel? Porque comprar imóvel não é apenas olhar localização, valor e acabamento. Comprar imóvel também é analisar segurança documental. Às vezes, o imóvel parece uma excelente oportunidade, o preço parece bom, a conversa parece confiável, mas quando você começa a olhar a documentação com atenção, aparecem dúvidas sérias. Por exemplo, o vendedor não é o proprietário que consta na matrícula. O imóvel tem alguma restrição registrada. A construção não foi devidamente averbada. Houve promessa de venda, mas faltaram etapas formais. Ou existe uma documentação incompleta que pode travar financiamento, escritura, registro ou uma futura venda. E é justamente nesse ponto que entra o trabalho profissional. Um corretor experiente e um acompanhamento jurídico responsável ajudam a evitar que o comprador tome decisão com base apenas na aparência ou na palavra de alguém. Porque no imóvel, como eu sempre gosto de reforçar, confiança é importante, mas documento analisado corretamente é indispensável, é um ato obrigatório.
E para quem quer vender imóvel, esse tema também é essencial. Muitos vendedores perdem tempo e oportunidades porque deixam a regularização para a última hora. Aí aparece um comprador interessado, a negociação avança, mas na hora de conferir a documentação, surge o problema. Falta de escritura, falta registro, a matrícula está desatualizada, o imóvel sofreu alterações e isso não foi regularizado, ou a cadeia documental está incompleta. Tudo isso gera atraso, insegurança e muitas vezes desvalorização na percepção do comprador. Porque o comprador, quando percebe risco documental, normalmente toma uma decisão entre essas três. Ou ele desiste, ou pede desconto, ou adia a compra até que tudo esteja regularizado. Então, para vender melhor, vender com mais segurança e transmitir profissionalismo, a documentação precisa estar organizada. Agora eu vou te entregar uma forma muito simples de nunca mais confundir esses três documentos. Pense assim: contrato é o acordo, a escritura é a formalização pública do negócio e matrícula é o registro oficial da situação do imóvel. Essa é a forma mais didática de guardar. E eu acrescentaria uma quarta ideia muito importante. Registro é a etapa que consolida oficialmente a situação da matrícula. Ou seja, não basta apenas celebrar o negócio, é preciso verificar se a documentação percorreu o caminho correto até refletir isso no registro de imóveis. Outra observação importante: dependendo do tipo de negociação, da forma de pagamento, da situação do imóvel e das características do negócio, os documentos exigidos e o procedimento podem variar. Por isso, esse tema nunca deve ser tratado de forma automática ou simplista. Cada caso precisa ser analisado com responsabilidade, especialmente quando envolve imóvel financiado, imóvel herdado, imóvel com construção não averbada, cessão de direitos, promessa antiga de compra e venda ou situações em que a posse existe, mas a regularização documental ainda está incompleta. Nesses casos, agir com orientação profissional faz toda a diferença. Então, para concluir esse vídeo, quem compra ou vende imóvel sem entender a diferença entre contrato, matrícula e escritura, corre o risco de tomar decisão importante com informação incompleta. E no mercado imobiliário, informação incompleta costuma custar caro. Por isso, antes de fechar o negócio, antes de dar sinal, antes de assinar documento e antes de assumir qualquer compromisso financeiro, o correto é entender exatamente qual documento está sendo apresentado, o que ele prova e o que ainda falta para que a negociação esteja segura. Isso vale tanto para quem compra quanto para quem vende. E essa postura mais cuidadosa, mais técnica e mais responsável é justamente o que protege o patrimônio e evita problemas futuros. Meu contato está aqui na descrição do vídeo, caso você queira uma orientação personalizada. Se esse conteúdo te ajudou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está pensando em comprar ou vender imóvel e acompanhe o canal para mais orientações sobre mercado imobiliário. Até o próximo vídeo e bons negócios para todos nós.